Olá galera, aqui quem fala é Musashiden e nesse tutorial estarei ensinando para vocês a como configurar uma máquina virtual no VirtualBox para instalar o Windows 10. Assim como também estarei ensinando a como formatar a máquina virtual criada com o Windows 10 propriamente dito, caso você nunca tenha feito isso antes. É um processo bem simples. Pois bem, primeiramente vocês irão fazer o download do VirtualBox na sua última versão para o Windows. Lá na descrição do vídeo eu já vou deixar um link direto para o download para vocês não ter que perder tempo indo até o site oficial. Então é só clicar no link lá na descrição do vídeo e baixar. Após baixá-lo, você irá abri-lo. Quando o instalador se carregar, você clica em Next. Daí aqui nessa parte, o instalador vai te perguntar qual dessas funções do VirtualBox você vai querer instalar. Aqui eu recomendo deixar como está mesmo, sem desmarcar nada. Daí você vai clicar em Next. Na próxima janela, você deixa todas essas caixas marcadas e clica em Next novamente. Daí você clica em Yes e em seguida clica em Install para começar a instalação. Quando terminar, você desmarca essa caixinha aqui e clica em Finish. Agora nós iremos fazer o download da imagem ISO atualizada do Windows 10 para poder abrir no VirtualBox e instalar na sua máquina virtual. Para baixar uma ISO do Windows 10, existem duas excelentes ferramentas, na qual uma se chama Media Creation Tool, que é da própria Microsoft, e uma outra chamada Windows ISO Downloader, que baixa não só imagens ISO do Windows 10, como também do Windows 7 e do Windows 8.1, sendo todas essas imagens ISO originais e completamente genuínas, disponibilizadas pelos próprios servidores da Microsoft. Então estarei deixando o link de ambas as ferramentas lá na descrição do vídeo para vocês escolherem e efetuar o download. Se você escolher o Media Creation Tool, então obviamente você irá baixá-lo, daí após baixá-lo você irá executá-lo. Vai esperar ele se carregar, lembrando que ele não precisa de instalação. Quando aparecer essa janela, você simplesmente clica em aceitar. Daí aguarda. Nessa parte você marca a caixa criar mídia de instalação e clica em avançar. Nessa próxima janela você irá selecionar o idioma desejado, que no meu caso evidentemente será o português brasileiro. Em edição você irá selecionar o Windows 10 mesmo, lembrando que essa opção chamada Windows 10 engloba tanto a versão Home quanto a versão Professional ou a versão Pro, como quiser chamar. Você irá escolher entre uma versão e outra durante o processo de formatação propriamente dito. Daí aqui em arquitetura você irá decidir se vai querer baixar a versão de 64 bits ou 32 bits. Por se tratar de uma máquina virtual, obviamente eu recomendo instalar a versão de 32 bits pelo fato dela exigir menos memória RAM. O requisito mínimo para rodar a versão de 32 bits é 1 GB de memória RAM e a de 64 bits são 2 GB de memória RAM, mas aí fica ao seu critério escolher qual versão será mais adequada para você. Aí na tela eu vou deixar um print com os requisitos mínimos completos para o Windows 10 nessas duas versões, tá bom? Como eu tenho 8 GB de memória RAM, então eu vou instalar a versão de 64 bits, até porque eu já tenho a ISO dela salva aqui no meu computador. E também eu só vou instalar para mostrar para vocês como funciona. Então após selecionar a versão desejada, você clica em avançar. Nessa próxima janela, você irá selecionar essa segunda caixa e vai clicar em avançar novamente. Daí o Media Creation Tools irá abrir o seu explorador de arquivos, ou Windows Explorer, como quiser chamar, para você selecionar uma pasta para salvar sua imagem ISO. Então aqui você dá um nome para ela e escolhe o local desejado para salvá-la. A partir daí é só aguardar o download terminar, o que deve demorar um pouquinho dependendo da velocidade da sua internet. Quando sua imagem ISO tiver sido baixada por completo, você já pode fechar o Media Creation Tools. Uma imagem ISO do Windows 10 tem em média uns 3,90 GB de tamanho, aproximadamente. Caso você tiver algum problema para baixar uma imagem ISO no Media Creation, você irá usar então o Windows ISO Downloader. Primeiro você vai baixá-lo no link que deixarei na descrição do vídeo e vai executá-lo. É um programinha que também não exige instalação. Após a janela dele se abrir, você vai escolher aqui na lista o sistema operacional desejado que você irá querer baixar, que no nosso caso será o Windows 10. Daí após você escolher a opção do Windows 10, você vai esperar carregar. Daí quando aparecer esse menu, você vai escolher aqui a edição do Windows 10 desejada, lembrando que quanto mais no topo ela estiver, mais atual será a sua versão. Então se você quiser baixar a versão Creators, você vai selecionar a versão Redstone 2 e vai escolher a opção Windows 10 Home/Pro e vai confirmar.
Após isso, você irá escolher o idioma Português Brasil e irá confirmar. Nessa próxima janela, mais uma vez, você irá decidir se vai querer baixar a versão de 32 bits ou de 64 bits. Escolhendo uma das duas, o programa irá te perguntar onde você deseja salvar a imagem ISO, então basta clicar em salvar, escolher o local desejado, clicando em salvar novamente. Daí é só aguardar o download terminar, o que mais uma vez pode demorar aí dependendo da velocidade da sua internet. Quando você tiver efetuado o download da imagem ISO do Windows 10, você irá abrir o seu VirtualBox. Daí quando a janela dele se carregar, você vai vir aqui e clicar em novo. Daí aqui você irá dar um nome qualquer para a sua máquina virtual, que no meu caso será o Windows 10. Aqui em tipo você vai escolher Microsoft Windows. E em versão vai escolher a versão do Windows 10 que você baixou, que no meu caso é a versão de 64 bits. Logo após isso vai clicar em próximo. Nessa próxima janela você irá escolher a quantidade de memória RAM dedicada para a sua máquina virtual. Como eu já disse, o requisito mínimo para o Windows 10 32 bits é 1 GB e o Windows 10 64 bits são 2 GB de memória RAM. Então no meu caso eu vou deixar em 2048 MB, que equivale a 2 GB. 1 GB no caso equivale a 1024 MB. Mas aqui você pode configurar a quantidade que você quiser. Pode configurar 3 GB, 4 ou até o máximo que você tiver disponível no seu computador. Então, após configurar a quantidade adequada, você vai clicar em próximo. Aqui em disco rígido, você deixará marcada a segunda opção e vai clicar em criar. Daí nessa próxima janela, você marca essa primeira caixa e clica em próximo de novo. Nessa outra janela, você vai marcar a opção dinamicamente alocado e vai clicar em próximo. Aqui nessa parte você irá primeiramente clicar nesse ícone e irá escolher um local para salvar o seu disco virtual, que no meu caso será na partição de backup. Então você dá um nome qualquer para esse disco virtual, e clica em salvar. Após isso, você irá escolher o tamanho do seu disco virtual. Dependendo da versão do Windows 10 que você escolher, o VirtualBox já estipula um valor adequado para ele, que no meu caso é 32 GB, mas você pode aumentar e diminuir aqui livremente. Lembrando que o requisito de espaço mínimo para o Windows 10 32 bits é 16 GB e para a versão de 64 bits é 20 GB de espaço. Então, após configurar o seu disco virtual, é só clicar em criar. Após isso, você irá clicar com o botão direito do mouse na sua máquina virtual que você acabou de criar e vai clicar em configurações. Aqui em sistema, você vai clicar na guia processador e vai configurar a quantidade de núcleos disponíveis para a sua máquina virtual. Aqui eu recomendo colocar o máximo que for possível até o limite dessa barrinha verde aqui. Na linha vermelha eu não recomendo colocar, pois são núcleos virtuais, então pode dar algum problema, No meu caso eu vou deixar com 3 núcleos. Se o seu tiver 4, você põe até 4. Isso irá variar de acordo com o modelo do seu processador. Aqui embaixo você deixa em 100%, daí aqui na guia aceleração você vai deixar exatamente como o meu está. Aqui em monitor eu recomendo deixar a quantidade de memória de vídeo dedicada à máquina virtual no máximo. Daí nos restantes dos menus não tem muito o que fazer, basicamente é só isso que mostrei. Se você for usar sua máquina virtual para rodar algum programa que você acha que está infectado por vírus ou malware, então se certifique de não ter deixado nenhuma pasta sendo compartilhada entre o seu sistema original e o seu sistema da máquina virtual. Então, após configurar tudo, é só dar OK e iniciar a sua máquina virtual para iniciar o processo de formatação. Assim que ela se carregar, vai aparecer essa janelinha aqui. Daí aqui nesse menu suspenso, você vai escolher o drive do hospedeiro, que no meu caso é o D. Daí após isso, você vai clicar nesse ícone ao lado e vai abrir a sua imagem ISO do Windows 10 que você havia baixado previamente. Daí após isso, é só clicar em iniciar para dar boot na imagem ISO e aguardar a janela de instalação se carregar. Então aqui nessa primeira janela você irá selecionar o idioma desejado, que no meu caso será o português brasileiro, evidentemente. Daí aqui em métodos de entrada você escolhe o português Brasil, ABNT, e clica em avançar. Daí na próxima janela simplesmente clique em instalar agora. Aqui nessa etapa, caso você não tiver nenhuma chave do Windows e quiser ativar ele só após terminar todo o processo de formatação, simplesmente clique em não tenho a chave do produto. Daí aqui nessa próxima janela você irá selecionar a versão do Windows 10 que você deseja instalar, que no meu caso será a versão Pro. Então você seleciona a versão desejada e clica em avançar novamente.
Aqui você aceita os termos de licença e avança de novo. Aqui nessa próxima janela, você vai clicar em Personalizada e na próxima janela você vai selecionar o disco virtual que você havia criado previamente e vai clicar em Avançar. Daí é só aguardar o processo de instalação terminar, o que deve demorar aí de alguns minutos até algumas horas, dependendo aí da velocidade do seu computador. No meu caso demorou um pouquinho, então tenha paciência. Após a instalação terminar, sua máquina virtual irá se reiniciar automaticamente. Daí aqui quando eu pedir para pressionar uma tecla para iniciar do CD ou DVD, você não aperta nada. Deixa iniciar normalmente. Daí em seguida o Windows 10 já vai iniciar o processo de configuração do sistema. Então quando aparecer essa janela com a Cortana se apresentando, você já clica aqui nesse ícone de microfone para pular essa etapa, senão ela começa a falar e não para mais. Na próxima janela, você confirma a sua região e clica em Sim. Em layout do teclado é a mesma coisa, você vai confirmar se o layout é o português Brasil ABNT e vai clicar em Sim para confirmar. Nessa próxima janela, perguntando se você deseja adicionar um segundo layout do teclado, você clica em Ignorar, a não ser, é claro, que você deseja adicionar um outro layout, como por exemplo o layout padrão americano. Aqui nessa parte você clica em Ignorar por enquanto para o Windows não se conectar à sua internet, senão ele já começa a baixar um monte de atualização e isso só vai fazer o processo de instalação ficar ainda mais lento. Aqui nessa parte você irá configurar um nome de usuário, qualquer. Daí você vai avançar, vai inserir uma senha, caso você quiser, se não quiser deixe em branco. Daí você avança de novo, vai repetir a sua senha e em seguida vai digitar uma dica para a sua senha, para você lembrar dela caso você venha a se esquecer dela. Aqui nessa próxima janela, perguntando se você deseja tornar a Cortana sua assistente pessoal, você irá escolher entre sim e não. Eu evidentemente recomendo selecionar não, pois eu não uso a Cortana de forma alguma. Aqui nessa próxima janela eu recomendo desmarcar absolutamente tudo, já para evitar que o Windows fique monitorando tudo o que o usuário faz no sistema. Daí desmarcando tudo isso aqui, você clica em aceitar. Daí é só aguardar até a área de trabalho aparecer, o que pode demorar aí bastante tempo, então tenha paciência. Então, como vocês podem ver, o sistema foi instalado e está funcionando perfeitamente. No meu caso aqui está com um pouco de lag, porque eu estou sem placa de vídeo off-board. Eu estou usando uma placa de vídeo on-board aqui da minha placa-mãe mesmo, então ela é um pouco fraquinha. Aí fica com um pouco de lag. Até porque eu estou gravando a tela com o Camtasia Studio, então é normal ficar um pouco lento. Mas no seu caso, dependendo das configurações do seu computador, pode ser que você venha a ter um desempenho melhor. Eu vou mostrar aqui para vocês quanto que essa versão de 64 bits ocupa de espaço no disco virtual, sem nada instalado nela por enquanto. E como vocês podem ver, ela está usando menos que 10 GB. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês com esse tutorial completo e vejo vocês na próxima.